Era da Pressa. Psicanálise entre esperas e extremos. Um podcast para nos escutarmos sem pressa. Oi! Agora começa o primeiro episódio de Era da Pressa, Psicanálise entre esperas e extremos. Eu sou a Fernanda Fazio, psicanalista, escritora e pesquisadora da temporalidade da cultura. Eu já ensaiava a criação desse podcast há um tempo, mas nessa quarentena esse projeto começou a ser gestado. Nascendo na Era da Pressa, em tempos de isolamento social, esse podcast está realmente no entre esperas forçadas pela quarentena e entre os extremos. A gente não precisa sair de casa para perceber que o mundo mudou e está mudando todo dia mais rápido. Separações, lutos e solidão, em 2020 não podem mais ser dores quietas. Elas não só gritam, mas urram. E para a gente se sentir menos desamparado em um mundo que nos parece estranho, precisamos falar sobre isso. Nos escutar. Escutar os novos tempos e ritmos, as novas linguagens, outros modos de partilhar os afetos. Escutar as descobertas dos pais e filhos com a educação à distância, os modos de ensino online, escutar também os desafios de preservar a intimidade intensa com quem está passando a quarentena junto com a gente. E também a saudade dos que estão longe. Isso não é nada fácil. E é também importante a gente se escutar, porque é a escuta que nos leva para outras tantas perguntas. E assim a gente tem a chance de fazer perguntas importantes para nós mesmos, que normalmente, na pressa imposta pelo tempo, a gente acaba fugindo. Bom, e como esse é o primeiro episódio, vou contar um pouco de onde veio essa ideia e para onde queremos seguir com ela. Nesse episódio, vamos falar sobre alguns referenciais teóricos e como a psicanálise, que é um método de investigação do inconsciente, pode nos ajudar a entender os sofrimentos, as angústias e os desafios que se impõem nesse momento. Eu tenho desenvolvido pesquisa sobre o tempo. Daí o nome desse podcast, Era da Pressa, Psicanálise entre esperas e extremos. Vamos então falar um pouco sobre o tempo? O tempo atual não é qualquer um. Em tempos de esperas e extremos, diante da pandemia do coronavírus, fomos forçados a desacelerar. Enfrentamos uma crise que afeta a todos, mas ao mesmo tempo escancara as diferenças individuais. O provérbio já está atualizado. Nessa crise, não estamos no mesmo barco, mas sim na mesma tempestade. Por que afinal fazer um podcast? Tudo começou a ganhar forma nos silêncios das madrugadas nessa época de quarentena. Nessas horas, gestamos ideias. Mas não são pensamentos só da minha cabeça, não. São reverberações de inquietações que pairam no ar, que estão por aí mesmo. Basta a gente escutar. Acho que quando os ruídos de fora silenciam um pouco, começamos a escutar um monte de outras coisas. E a impressão que fica é que desacelerar nessa época de coronavírus acelera também outros pensamentos. E eles ficam soltos por aí. Em tempos de coronavírus, não é raro a gente se deparar com sentimentos mais confusos e desordenados, angústias mais intensas, ansiedades disparadas perante o vazio de não poder ter mais um projeto de futuro. Sem falar nas desesperanças que podem ganhar nomes como depressões. Pois é, estamos nos tornando sujeitos um tanto panicados. E não vamos conseguir superar isso sozinhos, porque mesmo confinados e afastados do convívio social, a gente precisa do coletivo para enfrentar essa crise. E por isso eu falo em isolamento no sentido de cuidado coletivo. Isolamento no sentido de empatia. Essa crise parece ser justamente uma crise sobre nós como coletivo. E nesse ponto, flexibilização e adaptação são os recursos internos importantes em tempos de extremos. Isso quer dizer que essa nova situação nos convoca a criar um novo pacto social, econômico e político, e que a gente precisa pensar sobre isso. Não podemos negar que estamos passando por perdas duras, de entes queridos, de liberdade, de empregos, variando entre o afastamento e o sufocamento das relações. A psicanálise, a arte e a cultura parecem mais necessárias do que nunca para nos lembrarmos de quem somos e de onde viemos, para então voltarmos a sonhar o futuro do jeito que queremos.
Estamos diante de uma realidade intensa e excessiva, que ainda está muito sensível. E por isso, precisamos criar redes de proteção, de amparo e possibilidades de elaboração. Você está ouvindo isso? Oi, eu sou a Dora. Nesse momento que a gente está preso dentro de casa, que a gente perdeu a nossa liberdade de ir e vir, foi que eu comecei a entender a necessidade de sonhar, de imaginar. O que está me mantendo com a sanidade em dia é o tempo que eu estou me dedicando aos meus livros, assistindo séries, filmes, escutando música. E eu acho que a arte tem um pouco esse lugar de trazer um conforto para situações difíceis. Ela ajuda a gente a entender de forma lúdica e às vezes até um tanto sem perceber as mudanças que a gente está vivendo. Que vida era aquela que a gente tinha e como será a partir de agora? Foi uma quebra brusca de forma de viver. E a gente está aprendendo junto com o coletivo, mas de forma individual, como que é essa nova forma. A ideia desse podcast é também compartilhar pensamentos, expressões artísticas e testemunhos reais. No fim é isso. Esse podcast tem como objetivo ajudar a escutarmos uns aos outros. Eu vou explicar. Precisamos estar juntos, mesmo separados, e escutar de perto aqueles que estão longe. Ao compartilhar e ao escutarmos as narrativas dos outros, também escutamos um pouco da nossa história. A gente tem um desafio enorme de repactuar as nossas relações familiares, conjugais. Estamos longe de alguns e muito perto de outros. Esse podcast pode até ser uma tentativa, talvez um tanto ambiciosa, mas ainda assim repleta de vontade de amarrar, em um tempo só, psicanálise, arte e cultura. Escolhi alguns testemunhos desse momento único para compartilhar aqui, para nos escutarmos, como o da Dora, que acabamos de ouvir. Em outros episódios, vamos fazer entrevistas, um bate-papo mais direto mesmo. Vamos juntos, entre esperas e extremos, falar dessa tal era da pressa? Como o título já anuncia, esse podcast é sobre o tempo, sobretudo contemporâneo, aqui chamado Era da Pressa. Escrito assim mesmo, com esse S entre parênteses, pressa, presa, presa, pressa. A relação com o tempo, estabelecida na Era da Pressa, é marcada pela aceleração. São tantas tarefas e exigências diante de um mundo globalizado e digital que o maior controle sobre o tempo é absolutamente necessário para que tudo aconteça no já. Sermos pontuais, precisos e termos a capacidade de nos anteciparmos a tudo é mais do que necessário. Ansiedade não é mera coincidência nesses tempos. Afinal, quem que nunca sentiu sem tempo nessa tal hora da pressa? Presos no tempo, estamos sempre cansados. E claro, correndo atrás do tempo, o tempo todo. E, ironicamente, o tempo é aquilo que mais nos falta. Não tenho tempo Eu tô me pra sentindo mim. sempre cansada e Não sem paro tempo. nunca, tô sempre tá correndo. passando depressa Desse demais. jeito eu vou pirar. Se a gente está sempre preso nos compromissos e acorrentado pelas tarefas, o modo como lidamos com o tempo também tem seus efeitos sobre os afetos. E, claro, sobre como a gente se relaciona com o outro. E agora, em tempos de Covid-19, me deparo com questões que se impõem de modo urgente. Quais serão as histórias possíveis de serem contadas no futuro pós-coronavírus? Quais narrativas serão construídas sobre nós? Quais os efeitos psíquicos desse tempo entre pausa, pressa que estamos vivendo no afastamento? Não temos ainda respostas para essas questões. A história sobre o que estamos vivendo poderá ser contada apenas no tempo depois, mas a gente não está lá ainda. E assim, como a psicanálise nos mostra, podemos nos manter à espera, enfim, que o traumático ganhe alguma forma de expressão, amarração simbólica, palavras, ou mesmo um nome. Entre esperas, as memórias readquirem vida. Elas se encarnam em quem as diz. Vamos então escutar? Oi, eu sou a Elizabeth. Essa é Elizabeth. Ela continua sem conseguir parar, mesmo na quarentena. E eu andei pensando
e em quantas oportunidades de observar o pôr do sol eu ainda tenho pela frente. A gente não sabe nada dessa vida, né? E muito menos do tempo que a gente ainda tem pela frente. A gente tá sempre com pressa, né? Tentando dar conta de todas as tarefas, todas as obrigações e algumas que a gente cria pra gente mesmo, né? E sempre num curto espaço de tempo. Antes da quarentena, eu tava no ritmo de trabalho, marcando um compromisso atrás do outro. E muitas vezes sem pausa pra almoçar. Uma reunião começava no mesmo horário que terminava a outra, só que uma era na Vila Mariana e outra na Lapa. A gente faz isso com a gente mesmo. Porque a gente não quer perder nenhuma possibilidade de trabalho, a gente quer ser competente, provar alguma coisa pro mundo. Provar o quê, né? Pra quem? A quarentena começou e os trabalhos desapareceram. Que nem desenho animado. E o que sobrou fui eu. Eu e eu mesma, na minha companhia. E o tempo continua passando rápido. E a casa parece que falta tempo. Você acorda, faz exercício, toma banho, prepara o almoço, lava a louça, a roupa, o lençol, as toalhas. Passa aspirador, tira pó, passa pano, prepara o jantar, lava a louça. Aí você quer assistir um filme, uma série, as lives, entrevistas, aulas online, preparar um chá, ler e dormir, acabou o dia. Continuo não tendo tempo para respirar. Pois é. Cada um tem uma experiência particular com o tempo. Mas acho que é difícil não se sentir preso a ele, seja lá qual for esse tempo em época de coronavírus. Vamos falar agora um pouco mais sobre isso? Como eu tenho estudado, a história do tempo revela que o controle temporal é uma resposta aos ideais sociais de produção. Isso é o que conta Norbert Elias no seu livro Sobre o Tempo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quanto mais complexas as relações sociais, mais o tempo necessita ser milimetricamente controlado. Basta a gente pensar no nosso dia a dia. Temos uma agenda precisa, um calendário bem organizado, cada atividade pensada com hora para começar, para terminar, como Elizabeth contou pra gente. E quem tem filhos ainda tem esse trabalho redobrado para pensar nas várias atividades das crianças. Escola, inglês, natação, com quem fica, quem leva, quem busca. Nem as férias ficam fora dessa pressa. Até nas férias a gente dá um jeito de planejar tudo tão certinho que não nos damos conta que ficamos sem aquele tempo livre que a gente achou que finalmente teria. No outro exemplo mais extremo temos o mercado financeiro, em que uma informação que chega alguns segundos mais cedo ou mais tarde do preço de uma ação subir ou cair pode fazer uma diferença enorme nos rumos dos investimentos. Afinal, tempo é dinheiro? Controlamos o tempo ou somos controlados por ele? Boa pergunta. No fim das contas, sábia era Alice no País das Maravilhas, que achava que aquele coelho branco estava apressado demais. Talvez nessa era da pressa, principalmente nas grandes cidades, sejamos todos um pouco coelhos brancos gritando. Não há tempo! Tô atrasado! A ideia do tempo não deixa de ser uma invenção humana e uma construção cultural, mas a gente se acostumou a achar que ele está sempre lá, imutável, e que sempre foi assim. Mas na verdade ele é variável e vai se adaptando à realidade cultural e social. Então a nossa percepção do tempo muda, sempre, o tempo todo. E certamente essa nova idade sociocultural que nos impõe a pandemia vai dar o que falar e a pensar sobre o tempo. Nos adaptaremos ao novo tempo? Mas antes de tudo, que tempo é esse? Quanto tempo de fato temos? Quanto tempo para acabar a quarentena e as coisas voltarem ao normal? Normal? Será que ainda dá para falar em normal? Ainda estamos na era da pressa, que não tirou folga na quarentena, mas o futuro ainda pode ser diferente. Acho que a pergunta que fica é: qual futuro queremos? Para falar de tempo, vou falar um pouco de arte. Afinal, foi daí que começaram as minhas tais inquietações com o tempo.
A proposta de escrever sobre psicanálise e arte na minha dissertação foi justamente escutar as provocações que a cultura mostra. Afinal, a arte tem o papel de anunciar o que está por vir. Olhar para o que os artistas falam, fazem, criam, dão notícias dos sofrimentos ainda sem forma que se anunciam em determinada sociedade. Foi o que eu fiz durante o processo da peça teatral Entre Esperas, da Penélope Companhia de Teatro. Mas isso eu vou trazer em outro episódio. E também a gente precisa escutar as crianças. Sim, as crianças. Você já reparou que o olhar de uma criança tem a união especial e única de espanto e fascinação para o mundo? Como analista também de crianças, percebo como carregam e apontam para os sofrimentos de uma época. Por isso, os artistas e as crianças nos dão pistas sobre os caminhos e rumos da humanidade. Acompanhei de perto o processo da peça Entre Esperas, da Penélope Companhia de Teatro, e até escrevi alguns contos, como A Vida Começa no Depois, para falar justamente do tempo apressado e acelerado de uma megalópole como São Paulo. Oi, eu sou a Catarina, mas eu posso ser você ou posso ser qualquer um. Essa é a Catarina. É fácil achá-la apressada por aí. Ela faz parte daqueles que acham que a vida começa no depois. Foi sem esperar, na ressaca do dia por vir, que viver foi tornando-se o futuro dentro de um sapato apertado. Pulando de tarefa em tarefa, meus dias eram tomados por promessas de um futuro melhor, próximo e próspero. Quando criança eu pensava, quando eu for adolescente eu vou conquistar todos os meninos gatos do colegial. Eu cheguei na adolescência mais raquítica que o esqueleto humano pendurado na sala de aula de ciências. Na faculdade de economia eu pensei, quando eu começar com o meu primeiro emprego, eu me mando da casa dos meus pais e vou ser livre. Eu consegui a promoção, ganhando menos do que se precisa para viver decentemente, mas o suficiente para morar em uma caixa de sapato. E mal sabia eu em quantas prisões eu me meti desde então. O meu dia era tão milimetricamente calculado que às vezes eu esquecia até de respirar. É verdade, eu instalei até um aplicativo de mindfulness para me lembrar das respirações conscientes, com a promessa de que aliviaria esse aperto, esse vazio, essa urgência de terminar tarefas que eu carregava comigo. A pressa escondia o tédio. Nada me satisfazia e eu não conseguia me grudar em coisa alguma no mundo. E eu fiquei até chique. Eu podia me definir como blasé, um estilo um tanto retrô francês. Quanto mais eu me perdia nas coisas, mais coisas dentro de mim eram esquecidas. Eu me sentia sempre vazia. Vivia presa na pressa, amarrada em um tempo só. Vírgulas eram desnecessárias e pontos finais não existiam na minha condição de servidão. Com a urgência que demora para passar, achava que o meu olhar deveria ser antecipado, como quem não tem passado e respira expectativas. Mas como espremer o vazio em um corpo de respiração curta? Pé na loucura, cabeça desordenada e olhos bem abertos, estava eu, sufocada, dentro de mim. As crises de ansiedade nas madrugadas se tornaram mais e mais frequentes. Começaram com despertar de pensamentos. Será que eu liguei o despertador? E depois passaram a ser mais intensos e recorrentes. Eu paguei a conta de luz? Eu enviei o e-mail copiado para o meu chefe? Será que os advogados receberam um documento com firma reconhecida? Se antes eu mal sonhava, agora eu sentia falta dos pesadelos. Dormir era um terror e acordar era penoso. Eram os mesmos fantasmas que me assombravam acordada, que voltavam à condição de sonhos ruins às madrugadas em claro. O relógio não parava e eu só lutava contra a passagem do tempo. O motor de tudo isso era a inveja, eu admito. Humana e desastrosa, arruinava tudo à minha volta. Um vazio mergulhado em excessos escapava pelas minhas extremidades. Não poderia ficar para trás, dependia apenas de mim, foi o que eu aprendi desde pequena. Tropeçava quando ia buscar café, meu corpo não era sentido como parte de mim, e o que restava era arrancar minuciosamente a minha já rala sobrancelha, vazão das inquietações e dores no peito. Esse texto poderia ser dito por qualquer um que andasse apressado na Avenida Paulista ou na Faria Lima. E na pressa de correr contra o tempo, de fazer sempre mais, em um menor tempo, mais rápido, acabamos aprisionados, presos de muitos modos. E você?
que tipo de prisão está vivendo? Nenhuma? Será mesmo? Porque a prisão pode se mostrar em uma aparente liberdade, só para nos enganar, e assim continuamos com muitas correntes. Na minha pesquisa falam tanto disso, nesse esgotamento de corpos para se produzir sempre mais e cada vez mais rápido. E claro, isso tem muitos efeitos psíquicos, sintomas e gera um mal-estar. Dói mesmo, e muitas vezes é silencioso, se mostrando apenas com uma aparente e singela respiração curta, como a da Catarina. Hoje, em tempos de coronavírus, qualquer respiração mais curta pode causar angústia. Será que fui contaminado? Será que eu peguei? Entre esperas, esperamos por um futuro, por qualquer indício de por vir, ainda que incerto. E a gente acaba variando mesmo entre a paranoia e a negação. Em 2020, o mundo parou e virou de ponta cabeça em questão de semanas. Estamos à espera de ou entre esperas. Enquanto a gente espera, os contágios por Covid-19 aumentam. A desigualdade social avança. Continuamos tensionando corpos ao sofrimento em troca de muito pouco. E o planeta beira um colapso ambiental. Se por um lado desaceleramos, por outro continuamos presos na pressa. O impossível e impensável da pausa do tempo aconteceu. Fechamos fronteiras, diminuímos deslocamentos de pessoas e de mercadorias, e nosso cotidiano mudou completamente. E nessa reviravolta, somos presas da Covid e temos pressa em superá-la. Por isso estamos fazendo um podcast, para tentar dar um contorno, dar um nome, criar redes, para justamente amparar esse mal-estar. E, sobretudo, estamos aqui para nos escutar. Oi, eu sou a Ana. Sabe, o tempo parece que parou. Mas aí quando eu vejo, ele passou. Passou rápido demais. É difícil diferenciar os dias da semana, mesmo trabalhando de casa. Parece que a gente faz um monte de coisa, mas não tá fazendo nada, sabe? Eu acho que essa quarentena tá esquisita. Logo no começo, eu fiquei animada pra tirar da gaveta um monte de projeto esquecido, que já tava empoeirado. Depois, hoje, eu me sinto exausta. Eu fiz muito pouco do que eu planejei. O trabalho parece que emperrou. E eu nem posso culpar o trânsito pelos atrasos das reuniões do Zoom. Dá até vergonha. Ou culpa. Sei bem. Eu vi esses dias o espetáculo do Cirque du Soleil, em que aqueles artistas fazem um monte de coisa com o corpo, sabe? Saltam de grandes alturas sem medo. Parece que nem tem ossos de tanta flexibilidade. E aí eu pensei, né? Cada um do seu jeito, mas todo mundo tá um pouco assim mesmo. Precisando se inventar e fazer acrobacias e malabarismos com o dia a dia. E no fim, parece que a gente continua no mesmo lugar. Nessas horas de esperas prolongadas, parece que a gente fica um tanto passivo, à espera de que as coisas voltem. E por que será que precisamos encarar essa espera como uma paralisação da vida? Na pressa, presos, continuamos insistindo em fugir desse vazio do tempo. E agora ele tá aí, nos alcançou. O que será que pode surgir quando não se mata o tempo, ou não se joga a conversa fora, mas ao contrário, se escuta os outros, conversa com os pais e com os filhos, liga para os amigos distantes, revê as escolhas, olha para fora e para dentro, nesse caminho que se chama vida. Entre esperas, rompemos com aquele fluxo de tempo contínuo que estávamos habituados e até achávamos que podíamos prever, não é mesmo? E é no agora, entre esperas forçadas, que temos a chance de encarar os problemas que, na pressa do tempo, ficavam sempre para depois. Uma desculpa clássica. Estou corrida, desculpa, não deu, quando tiver um tempinho eu vejo, no feriado eu faço. Para os privilegiados que podem ficar em casa, essas desculpas aparentemente não existem mais. Não há tempo. Tô atrasado. Há um tanto de ironia nessa história toda. Corremos tanto para chegar não se sabe muito bem aonde e no fim estamos aprisionados, confinados, isolados. Cada um chama como preferir. Intuía que na pressa nos aprisionamos, mas nunca imaginava que 2020 pudesse trazer isso em sua concretude. Ainda mais urgente,
Estamos aprisionados em um tempo sem ilusão compartilhada de futuro. Estranho, né? Impotentes e fragilizados, nos curvamos diante de um vírus que usa até uma coroa, coronavírus. Vem do latim corona, que significa coroa. Pois é, você já viu com certeza a imagem desse vírus. E o que é que a psicanálise tem a ver com tudo isso? Em O Mal Estado da Cultura, texto de 1930, Freud mostra que os sofrimentos dos homens estão relacionados com o momento histórico e com a cultura. Nós, sujeitos da pressa, sabemos que ninguém consegue passar despercebido pelos avanços tecnológicos, pelas enxurradas de informações e pela comercialização cada vez mais rápida em um mundo globalizado que exige um tempo veloz e compacto para que tudo aconteça no agora. Se engana quem pensa que o afastamento e o tempo para si se desprendem das urgências do mundo. Ana já falou sobre isso, nós acabamos de escutar. Podemos até ficar em casa, mas o mundo ainda deseja caminhar em um ritmo veloz. E a economia? E os milhões de empregos? E as empresas? Isso mostra o tamanho da dificuldade que a espera forçada coloca nas relações sociais e econômicas, em um mundo que não foi projetado para parar. Na temporalidade da era da pressa, com as instabilidades e as incertezas, a gente se depara com os projetos de futuro abortados. Interrompemos o fluxo contínuo do existir. Estamos presos em um tempo de suspensão da vida comum. Os medos, as incertezas e as inseguranças se tornam nossos companheiros de quarentena. E quais são os efeitos disso? Em tempos de coronavírus, estamos vivendo acontecimentos da ordem do traumático. Traumático? O que isso quer dizer? Quer dizer que, nesse processo de enfrentamento da doença, aparecem as angústias, alguns medos, os sentimentos primitivos de desamparo, que podem ser demais para o nosso aparelho psíquico processar. O que eu quero dizer é que o tecido social precisa se fortalecer, já que juntos podemos criar redes de amparo. Tentamos escutar para amparar a dor, contendo os excessos que esgarçam os fios que nos sustentam como sujeitos. Precisamos de mais pontes e menos muros, mais ligações e menos polarizações. E assim, esse podcast Era da Pressa, entre esperas e extremos, nasce, como brechas de espera e respiros reflexivos. E daí a importância de pensarmos a nossa condição como sujeitos em um mundo que virou de ponta cabeça em meados de março de 2020. É também uma forma da gente construir narrativas, registrar histórias e criar as memórias que nos ajudam a ter um projeto de futuro comum, em que a gente possa se reconhecer. Nós, psicanalistas, artistas da escuta, devemos ajudar a romper com o tempo cíclico que assombra os sujeitos com o pensamento dos mais tenebrosos, cultivando assim o tempo da espera, tecendo os fios de uma rede simbólica que se esgarçou. Estamos chegando ao fim desse primeiro episódio. E assim nasce um podcast. Nós, escutadores, também estamos entre esperas. Entre os muitos tempos do existir humano. Entre os sustos e as descobertas que podem surgir no encontro entre aquele que fala e o outro que escuta. Enfim, precisamos escutar o que o tempo entre esperas e extremos nos diz. Obrigada por nos escutarem até aqui. Acompanhem as nossas redes sociais, @Era da Pressa. A gente também quer te escutar. Escreva um depoimento para eradapressa@gmail.com ou deixe seus comentários nas nossas redes sociais, sem pressa. Agradeço a participação das atrizes Marília Machado, Beatriz Kovacic, Fernanda Lorenzoni e Laura Lapadula. A edição é do Vinícius Feder. Agradeço também as pessoas que nos mandaram os depoimentos sobre as suas experiências na quarentena. Os nomes foram alterados para preservar suas identidades. Até o próximo episódio.